E olhem só como Deus é de fato maravilhoso. Em Nova York, sinal dos tempos, um jovem ganhou a eleição para prefeito da cidade. Graças a Deus, com uma mentalidade completamente o avesso do que tem Donald Trump. Zohar Mamdani faturou bonito, ganhou e surpreendeu a toda a imprensa. 34 anos o rapaz tem. E tem um discurso realmente que reflete o sentimento das pessoas que pensam com mais humanidade. Não por conta de violência, por conta de ver matança. Tanto que ele é contra o que Israel fez em Gaza, classificou também como genocídio. Ele faz oposição a Donald Trump de uma forma sistemática, porque não aceita a forma como o presidente americano vem conduzindo o país. Mostra muita simpatia esse prefeito, muita sagacidade, é socialista, uma grande vitória o que aconteceu lá nos Estados Unidos, sinais para os novos tempos, a eleição desse rapaz muçulmano. Graças a Deus, graças às bênçãos de Deus, o mundo já começa a ver e rever os seus conceitos e perceber que um jovem vem aí e que há esperança para nós, para a humanidade. Mamdani ganhou e ganhou muito bem essa eleição, confessou que conheceu a sua mulher num aplicativo de encontro, ele tem visões políticas que realmente atendem o que a juventude quer de um mundo mais humano, um mundo que pense mais nas questões ambientais, um mundo mais que tenha uma empatia para com o próximo, menos violento, e por isso ganhou e ganhou bonito as eleições em Nova York. O mundo realmente pode ser e vai ser melhor com pensamentos de humanidade a acontecer. E o cupom não quer baixar os juros de forma nenhuma, né? Diz que é para conter a inflação. E eu não consigo entender bem, sabe por quê? Porque quando o emprego está indo bem no país, eles acham que os juros têm que ser alto. Conclusão, a pessoa pobre quer fazer um crediário, quer ir lá comprar um fogãozinho novo, uma televisão para assistir a Copa do Mundo, quer trocar a máquina de lavar, quer comprar um equipamento eletrônico melhor para o seu residencial. Os juros é enorme, não conseguem. Parece que esse tipo de atitude vem sim contra o povo que sofre, o povo pobre, que quando consegue ter um dinheirinho porque conseguiu um emprego, os juros estão lá em cima. Para os juros abaixar, é preciso que o povo esteja o quê? Passando fome? É preciso que o povo esteja como? Em que situação? Tem que voltar a fome no país para que os juros abaixem? Isso é ridículo. É ridículo. É preciso ter um pensamento também mais humano quando a questão são os juros, porque afetam demais a vida do cidadão. E não sei por que o Banco Central tem essa prioridade em favorecer não os pobres, quem eu não sei, mas não são os pobres. Diz que é por conta da economia, para não ter inflação. Será? Será que é isso? Será? Aí vem aquelas teorias de conspiração e você fica um pouco pensativo, não é verdade? Você fica duvidando um pouco do que está acontecendo nas altas esferas do poder, quando o assunto também são os juros em nosso país. E hoje, naquelas favelas que o governador Castro fez a matança toda, como é que você acha que se encontra? Você acha que os moradores estão tranquilos? Podem sair às ruas, sossegado, ninguém mais passa armado, não acontece mais nada. Lê do engano. A situação ficou ainda pior nas favelas do Rio de Janeiro. As facções se assanharam, agora vão trabalhar mais para se armar ainda mais, vão trazer ainda mais problemas no Rio de Janeiro, pode ter certeza. As UPPs, quando foram criadas, fracassaram, mas o início da ação deveria ser um exemplo. Por quê?
Não adianta ficar invadindo, matando, desce o morro, deixa por isso mesmo, deixam eles se armar, trocar os seus soldados para voltar ao confronto. Não adianta isso. Não adianta isso, é só ficar colocando vidas de policiais em risco, mães chorando, matando gente na favela, às vezes até inocentes. Então é importante que se estabeleça no local. Mas não adianta só colocar lá uma delegacia e dar, a polícia está aqui. Não é isso. Precisa ter investimento. E aí sim, governo estadual, governo federal, tem que estar unidos para que se possa melhorar a infraestrutura na favela e a polícia ficar presente. E não precisa ficar matando ninguém, porque isso só coloca o povo contra a própria polícia. E a polícia jamais deve ser antipática ao povo. Deve ser, sim, alguém que faça a pessoa a se sentir segura ao ver a polícia por aí. Porque lá no Rio de Janeiro, hoje, o fornecimento de gás continua sendo do Comando Vermelho, nas favelas, o transporte continua deles, a internet, a energia elétrica, tudo isso eles continuam administrando. E aí a pessoa muitas vezes desce da favela com a sua motinha, com o seu carrinho, vai abastecer do PCC. Olha a situação que está vivendo o povo lá no Rio de Janeiro, hein? Isso é terrível, é terrível. E o PL continua contra a, o cerco à sonegação dos bilionários. Óbvio, né? Óbvio, isso é. O PL só pensa nos pobres, nas pessoas mais carentes, perto de eleição. Vão começar a fazer discurso aos mais carentes perto de eleição. Do contrário, querem que o povo, na verdade, se exploda. Querem mais é ver como aconteceu na época do Bolsonaro. Fica zombando do povo que pega Covid, fica levando o país de novo ao mapa da fome. Eles estão interessados, sim, em ajudar esses bilionários. E essa é a intenção deles. E voltando à questão da violência, vale dizer também que o Brasil precisa se preparar quanto aos presídios, né? O governo federal, estadual, precisa investir em presídios. Precisa ter presídios que realmente venha a recuperar os presos. Nós vimos aí quantos jovens a polícia prendeu. Rapaziada de 20 e poucos anos. Essas pessoas caindo na cadeia no sistema penitenciário atual vão apenas se aperfeiçoar. Que fiquem 10 anos, 20 anos. Quando saem de lá, saem PhD no crime. Precisa ter uma penitenciária que seja educativa, que seja para recuperar as pessoas, não para formá-las ainda mais, tornar pós-doc, né, em crime organizado. É isso que estamos vendo hoje. Estão falando muito em combate à violência, prender, 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 e o sistema penitenciário. Como é que vai ficar? Não adianta prender para fazer essa pessoa entrar numa faculdade do crime para sair diplomada. Isso aí nós vamos estar perdendo daqui 10, 20 anos. Precisa também haver uma reforma no sistema penitenciário do Brasil. E as bets continuam aí, né? Ninguém quer saber de aumentar o imposto das bets. Aumenta o imposto para a questão do combate à violência, por que não? Olha a oportunidade aí. Quem tem interesse em combater de fato, quem tem, que são poucos, né? De fato, a violência, como tem que ser combatida, como foi aquela Operação Carbono, que asfixiou o PCC, tirando bilhões da mão de bandidos. Aí não, aí as bets, tem lá o seu lobby, tem aquele que trabalha pelas bets, aí ninguém quer diminuir imposto. Parece que estão mais interessados em outras questões do que combater de fato a violência no país. De fato, a violência no país. Olha, o Supremo Tribunal Federal vai ver se vão fazer uma revisão lá naquela questão do Bolsonaro, isso dia 14, né? Dia 14, Bolsonaro deverá, então, ser de fato condenado, preso, condenado já está, mas não vai ter direito a revisão nenhuma, simplesmente vai ter que cumprir a sentença dele na papuda. Estão lá vendo se tem condições de deixar. É verdade que é um ex-presidente e não pode ficar também em qualquer lugar, né? A gente tem que ser realista, mas pode ficar como o Lula ficou, Por que que não pode?
Uma salinha, como o Lula ficou lá em Curitiba, por que o Bolsonaro não pode? Ele tem histórico de atleta, um cara forte, não precisa nem tomar vacina. Agora, vim falar que precisa ficar em casa já é algo que o preso comum não chega nem próximo disso. Nem próximo disso. Essa é a grande realidade. Os iguais não são tão igual assim, né? O mundo não é tão justo para todo mundo assim. Não é isso? Pelo menos é o que nós estamos percebendo claramente por aí. E o Trump até agora não deu sinal que vai ajudar o Brasil. Ajudar não. Ajudar não, ajudar o país dele, né? Que diminuindo a taxação não é pelo Brasil, não. Ele não deu nem sinais disso aí. O Lula vai precisar conversar com ele para mudar essa situação, né? O Trump, que é um verdadeiro criminoso, graças a Deus, esse rapaz ganhou prefeitura lá de Nova York para deixar os Estados Unidos preocupado porque o mundo pode ser melhor, a paz pode ocorrer, mas o Trump está lá. Né? Criminoso por quê? Sempre apoiou o Netanyahu naquele genocídio que provocou lá em Gaza. E aqui também fica aí ameaçando os países, colocando navios na porta de países, ameaçando invadir. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ele tem que cuidar da porta para dentro do seu país, não para porta para fora. Porque quando ele vai da porta para fora, ele fala que consegue paz, isso e aquilo, mas na verdade ele já pôs o fogo, já levou o querosene, já incendiou tudo, depois ele fala que trouxe o corpo de bombeiro. É muita conversa e muito blá blá blá, né? Muita conversa e muito blá blá blá. Olha, eu peço a você, você tem que nos ajudar. Siga a nossa página aqui no YouTube, se inscreve, curte, comente, porque sem você nós não temos condições de continuar em nosso trabalho. Pedimos o seu apoio.